Último vídeo comentando a respeito sobre fenômenos ópticos. E nesse vídeo aqui, o enfoque especial é na óptica da visão. O nosso processo de enxergar as coisas, os defeitos da visão e como corrigi-los com a utilização das lentes. Vamos ter uma ideia de como que é o nosso olho humano. Começando aqui da parte mais externa, a gente tem a córnea, uma película que recobre o olho. Em seguida, nós vamos ter o humor aquoso, que é um líquido, fica abaixo da córnea. A íris, a responsável pela cor dos nossos olhos e responsável também pela dilatação, né, da nossa pupila. Tem os músculos ciliares, que vão fazer com que mais ou menos luz consiga entrar dentro do nosso globo ocular. Cristalino. O corpo vítreo, já a parte bem interna, e lá no fundo a gente tem a retina. Toda essa estrutura, ela é importante para poder enxergarmos bem. Aqui nós temos um eixo óptico, o mesmo eixo que aparecia lá nos espelhos e também nas lentes, um eixo imaginário que nós temos como referência para poder interpretar como que os raios de luz vão incidir nesses elementos ópticos, convergindo ou divergindo conforme o fenômeno observado. Pois bem, como são muitas estruturas, o que nós vamos fazer então é adotar uma estrutura reduzida para o olho humano. Então, o olho reduzido, os meios transparentes, córnea, o humor aquoso e o cristalino, detalhe, na nomenclatura atual, cristalino é chamado simplesmente de lente. No entanto, neste comentário, a gente vai utilizar a denominação cristalino de fato para que a gente não confunda lente com de fato a lente que a gente vai precisar utilizar, o instrumento óptico para corrigir os defeitos da visão. Então, essas estruturas transparentes formam um sistema convergente que pode ser representado por uma lente delgada L situada a 5 milímetros da córnea e a 15 milímetros da retina. Então, nós temos aqui nesse desenho duas estruturas importantes, ok? Nós temos aqui, então, na córnea até aqui o eixo óptico, o centro óptico, né, na pupila, uma distância de 5 milímetros para um olho, vamos dizer, normal, saudável, e uma distância aproximadamente de 15 milímetros, ou seja, 1,5 milímetro até a retina, do centro óptico até a retina. Pois bem, precisamos definir aqui alguns pontos importantes. Ponto remoto, PR, e ponto próximo. Como que eles vão estar representados? Ponto remoto é aquele ponto longe onde está situado o objeto. Ponto próximo é um ponto mais próximo do olho do observador. Cada um desses pontos tem a sua própria distância. O ponto remoto, representado por uma distância máxima de visão distinta, e o ponto próximo representado com uma distância D de visão distinta. Ou seja, esse D aqui, ele é máximo e você teria uma visão nítida do objeto. Este ponto D minúsculo seria o ponto mais próximo onde você teria uma visão definida do objeto. Porque se você aproximar muito do olho, você vai perder a definição do objeto. Então, aqui você tem a menor distância para ver com definição o objeto, e aqui você tem a maior distância possível para ver com definição o objeto. Portanto, ponto remoto, ponto próximo.
como que acontece a visão no olho normal? Num olho saudável, né? Acho que a normal aqui não é uma palavra muito feliz. Num olho saudável, a distância máxima que você consegue ver um objeto com uma determinada definição é lá no infinito, onde os raios de luz incidiriam paralelamente no seu olho. A menor distância que você vê com definição um objeto, cerca de 25 centímetros. Claro que isso daqui varia de pessoa para pessoa. Nós não estamos fazendo generalizações, mas aqui tentando entender um termo médio no qual ver de longe e ver bem de perto seria um fator comum para a ampla maioria das pessoas. Pois bem, quando o objeto está no infinito, a imagem se forma sobre a retina. Então, na distância máxima, ponto remoto, distância infinita, a imagem se forma na retina. Então, lá no infinito tem um objeto, os raios saem do objeto praticamente perpendicular ao eixo normal. Esses raios penetram aqui na córnea e, ao chegar aqui na íris, esses raios vão convergir, porque esse sistema aqui do olho funciona como uma lente convergente. Então, esses raios que eram paralelos convergem, encontrando aqui na retina, formando uma imagem daquele objeto que estava lá no infinito. Acontece que algumas pessoas são míopes. Então, no olho normal, o objeto no infinito, a imagem se forma na retina, conforme já comentado, mas o olho míope, ele tem uma deformação na sua geometria. Em vez dele ter aquela distância média da pupila até a retina de 1,5 centímetros ou 15 milímetros, ele tem uma distância maior do que essa média. Ele é um olho mais alongado. E claro, o que vai acontecer? Para esse objeto que estava sendo visto no infinito, ao passar pela córnea e pela íris, o ponto de convergência está na mesma distância. Mas a retina do olho míope está um pouquinho mais para trás. Portanto, a imagem que está formando com nitidez aqui não consegue ser interpretada com a devida nitidez. Então, a imagem está se formando antes da retina. E para se corrigir isso, a gente precisa de uma ação, a qual eu já vou comentar. Outro ponto, o ponto remoto do olho míope está a uma distância finita do olho. Então, olha só, ponto remoto do olho míope. Os raios emergem do objeto, bate aqui na córnea, converge para esse ponto. Então, aquele objeto que antes era visto no infinito, ele vai ser melhor visto quando ele é aproximado do olho. É por isso que na miopia é comum as pessoas que ainda não usam óculos aproximarem o objeto do olho para que a imagem consiga ser formada na retina. Para um objeto situado no ponto remoto do olho míope, o olho forma uma imagem nítida sobre a retina. Era no infinito, a pessoa por exemplo, segurando um livro, aproxima o livro do olho de tal forma que esse ponto remoto que era no infinito se aproxima do olho, fazendo com que aquela imagem que antes era formada antes da retina, agora se forme sobre a retina. Agora, para corrigir este problema da miopia, diminuem a convergência dos raios de luz, fazendo
com que a imagem passe a ser formada sobre a retina. Olha aqui que interessante. O ponto remoto do olho míope, ele vai estar a um determinado ponto, vamos chamar aqui do ponto antifocal, né? F'. Colocando uma lente divergente na frente do olho míope, nós vamos fazer com que aqueles raios de luz que antes estavam saindo aqui do ponto remoto próximo, eles possam agora sair lá do infinito, como é no olho normal. Então, olha só que interessante. A luz vem paralelo ao eixo principal, bate na lente divergente e os raios se afastam. Os raios se afastam e chega aqui nessa lente do nosso olho, que funciona como uma lente convergente. Esses raios que estavam se afastando, eles passam a convergir. E agora eles vão convergir exatamente sobre a retina. Então, essa lente divergente dá uma afastada nos raios, para que quando eles convergirem, eles vão convergir um pouquinho mais distante aqui na retina. Lembra que antes ele estava convergindo nessa região aqui e não tinha retina? Então, essa lente divergente vai dar esse efeito aqui nos raios, fazendo com que eles tenham a convergência exatamente em cima da retina. Perceba que o prolongamento desse raio divergente dá exatamente em cima do ponto remoto do olho míope. A mesma coisa para esse raio. O prolongamento dele se encontra aqui no ponto F', ok? Lembra que nesse ponto F', então, nós vamos ter menos dm. Bom, o que quer dizer esse dm, né? Esse dm está exatamente se referindo a essa distância focal do olho míope. Distância focal do olho míope. A distância focal do olho míope, portanto, ela é negativa. Utiliza-se uma lente divergente para sua correção. A lente divergente, para um objeto situado no infinito, forma uma imagem no ponto remoto do olho míope. Foi o que acabamos de comentar. Essa imagem funciona como um objeto real em relação ao olho. A imagem final se forma sobre a retina. Então, com o uso da lente, a pessoa que tinha que aproximar o objeto desse ponto remoto para a imagem se formar sobre a retina, agora não precisa mais utilizar a mão aproximando o livro, por exemplo, do olho, para que a imagem da página do livro e das palavras se formem na retina. A própria lente vai se encarregar de fazer de conta que esses raios que estavam tendo que emergir deste ponto pareçam que estão vindo do infinito, como acontece no olho normal. Distância focal da lente corretiva. Pois bem, a distância focal da lente corretiva é menos a distância focal do olho míope. Aquele M ali significa do olho míope. Agora, a vergência é 1 sobre a distância focal. É o quanto a lente é forte. Seria o equivalente ao grau da lente a que nós vamos dar a unidade de medida chamada dioptria. Quanto maior a dioptria, maior o grau da lente. Falando agora sobre a hipermetropia. Relembrando, lá no olho normal, os raios de luz vêm lá do infinito, paralelo ao eixo, passa aqui na lente convergente do nosso olho, convergem para a nossa retina. E o olho hipermétrope? Ele é um olho que também tem uma deficiência no seu formato. Ele não é alongado como o míope, ele é um globo ocular mais curto. O objeto
no infinito, a imagem forma um pouquinho depois da retina, ou seja, não tem nitidez da imagem. Para o olho hipermétrope, o ponto próximo fica a uma distância, olha a distância do olho hipermétrope, é maior do que 25 centímetros. Então, para o olho hipermétrope, ele não enxerga bem de perto, ok? O ponto próximo do olho hipermétrope está mais distante do olho do que um olho próximo, do que um ponto próximo para um olho normal. Isso significa que se o hipermétrope ele tem essa dificuldade de enxergar o que está mais distante, o ponto próximo do olho hipermétrope está mais distante, ele tem dificuldade de enxergar de perto. É essa a nossa interpretação. Isso quer dizer que quem tem hipermetropia, ao segurar um livro ou uma revista, vai tentar afastar esse objeto do olho, fazendo com que o ponto próximo, que seria em torno de 25 centímetros, aumente para que aquela imagem que estava sendo formada depois da retina seja formada sobre a retina. Então, vamos ter o seguinte: lentes corretivas são as lentes convergentes. Aumentam a convergência do raio de luz, fazendo com que a imagem passe a ser formada sobre a retina. Então, olha lá. O ponto próximo do olho normal, o ponto próximo do olho do hipermétrope. Então, ao utilizar a lente convergente, o raio de luz que emerge do objeto vai passar aqui pela lente convergente e depois novamente pela lente convergente. Então, perceba, aqui os raios estão divergentes, bastante divergentes. Esses dois raios aqui, eles já estão um pouco mais convergentes. E depois que passar por essa segunda lente convergente, eles convergem mais um pouco. Essa convergência por esta lente e por esta lente vai ser calculada pelo médico, né, para que os dois raios de luz tenham convergência exatamente sobre a retina da pessoa. Claro que cada hipermetropia e cada miopia tem um alongamento ou um encurtamento diferente. É por isso que essas lentes que nós usamos nos óculos têm diferentes graus ou vergências, ok? Para que dê conta das diferentes possibilidades desses globos oculares serem mais longos ou mais curtos, ok? Continuando, a lente convergente corretiva forma uma imagem exatamente no ponto próximo do olho hipermétrope. Para um objeto situado no ponto próximo, normal, em relação ao olho, a imagem formada pela lente corretiva funciona como um objeto real. A imagem final forma-se sobre a retina. Perfeito? Então perceba, o ponto próximo do olho hipermétrope está muito distante. Colocando a lente corretiva, esse objeto que estava muito longe, ele passa a estar mais próximo daquilo que a gente chamamos de ponto próximo do olho normal, fazendo uma primeira convergência e o próprio olho fazendo a convergência final desses raios em cima da retina. Então, a ideia do oftalmologista é: qual é o grau dessa lente que faz com que esse objeto do olho hipermétrope tenha uma imagem formada a aproximadamente 25 centímetros, o que corresponderia a um olho de pessoa saudável. Distância focal da lente corretiva. Então, vamos lá. A distância focal da lente corretiva, considerando um olho normal de 25 centímetros, pensando que distância é sempre em metros, então a gente teria essa relação aqui fixa. 1 sobre f igual a 1 sobre 0,25 menos 1 sobre dH.
E a vergência, lembrando que a vergência é igual a 1 sobre f, então, trocando 1 sobre f por v de vergência, a gente tem essa relação aí. Ou seja, o inverso da distância focal é a própria vergência e o restante da relação aqui continua igual. Comentário a respeito de presbiopia. O presbiopia já é o envelhecimento do cristalino, que é aquela parte mais interna ali do nosso olho. Ele perde gradativamente a sua capacidade de acomodação. Uma pessoa presbíope não enxerga com nitidez objetos próximos. O presbíope usa óculos cujas lentes são convergentes. Então perceba, na parte do cristalino de uma pessoa com o olho saudável, esse cristalino ele faz uma acomodação. Os músculos aqui do globo ocular, eles fazem aqui uma contração e um relaxamento desse cristalino. Só que na presbiopia, esses músculos já estão, mesmo que eles façam algum trabalho, esse cristalino ele já está um pouco mais enrijecido e ele não consegue se deformar com o trabalho exercido por esses músculos. Então, esses raios de luz não vão conseguir convergir de uma maneira que isso possa formar uma imagem aqui no fundo da retina. E então, na presbiopia, utiliza-se uma lente convergente para que haja, igual na hipermetropia, uma primeira convergência e esse cristalino que já está enrijecido, mas que ainda faz um pouquinho de convergência, faça a convergência final dos raios para que a imagem se forme sobre a retina. E, para finalizar o comentário, o defeito da visão chamado de astigmatismo. O astigmatismo consiste numa anomalia do olho, em particular da córnea, que é essa parte mais externa do nosso olho. No astigmatismo, a córnea apresenta um raio de curvatura variável, conforme a seção considerada. Como a luz sofre refrações diferentes nas diversas seções, os raios luminosos não convergem para o mesmo ponto e a imagem que se forma sobre a retina não é nítida. As lentes corretivas são cilíndricas para compensar as imperfeições do olho. Então, dando uma olhadinha aqui, né? Num olho saudável, a córnea, que é essa camada externa, ela tem uma regularidade, uma uniformidade. No astigmatismo, essa córnea ela tem um formato irregular. Então, como a curvatura dessa córnea é diferente, quando a curvatura é grande, o raio sofre uma convergência maior, e aqui embaixo, em que a curvatura da córnea é menor, o raio sofre uma convergência menor, encaminhando para o fundo da retina e às vezes antes da retina. E isso aqui causa múltiplos pontos focais, como se a pessoa estivesse vendo múltiplas imagens. A imagem fica de fato distorcida. Então, uma lente cilíndrica, nesse caso, ela é mais indicada, uma vez que essa lente cilíndrica ela vai conseguir compensar essa parte da córnea que está mais curvada e essa parte da córnea que está menos curvada, de forma então que cause uma igualdade no curvamento desta córnea. Então aqui a gente precisa de uma lente menos curva e aqui a gente precisa de uma lente com maior curvatura, alguma coisa do tipo assim. Não é uma lente que tem as bordas totalmente uniformes, vamos pensar assim. Essas lentes cilíndricas, então, são as lentes que vão mais se aproximar daquilo que
preconceituosamente a gente chama de óculos de fundo de garrafa, ok? Bom, é isso. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Qualquer dúvida, deixa um comentário. A gente se encontra em outros vídeos fazendo comentários de outras partes da física, uma vez que essa parte da abordagem tradicional da ótica geométrica se finaliza aqui com esse vídeo. Valeu pela sua atenção.